Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e nós vamos agora dar continuidade ao nosso curso de SEO na aula 11 e nesta aula nós já vamos começar aqui a fazer os preparativos para colocar a mão na massa, tá? E nessa aula nós vamos falar sobre a reunião inicial de um projeto de SEO para que você possa aplicar, vender um serviço de SEO. Tudo começa naquela reunião inicial, naquele momento onde que o lead chega para você e você precisa, conversar com ele, você precisa de levantar informações com esse lead. Então, essa aula tem esse objetivo, de te passar quais são as melhores perguntas que você precisa fazer em reunião para você levantar as melhores, passar um orçamento certo e levantar as melhores informações sobre o cliente que você quer trabalhar, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria te pedir para você seguir o canal da Escola Ninja WP, se inscreve nele aí, segue, deixa o comentário, porque isso faz o nosso vídeo chegar para outras pessoas que precisam de conteúdos como esse aqui, que você, para ter acesso, deveria ter que pagar uma bagatela de uma fortuna e você está acessando gratuitamente, tá? E isso, você só está acessando isso gratuitamente graças que esse conteúdo é patrocinado pelo Ninja Rank, que é o melhor software de criação e automação de conteúdos para SEO. Se você quer automatizar os seus conteúdos, o seu blog, clica no link aqui abaixo e solicite uma apresentação do Ninja Rank, que você vai se surpreender com essa ferramenta. E também, caso você queira gerar tráfego rápido para o seu site WordPress, você precisa conhecer o Glossário Ninja, que é um plugin para WordPress que vai fazer chover tráfego orgânico no seu site, beleza? Então, bora para o vídeo para você saber como trabalhar com essas reuniões, tá bom? Eu vou disponibilizar um mapa mental para vocês aqui, tá, gente? Mas eu vou, então, mostrar para vocês esse mapa mental, vou ler para você e vou também explicar cada detalhe desse mapa mental. Beleza? Então, bora para minha tela aqui para ver isso. Muito bem, então vamos lá. Então, você acabou de fechar um cliente, ou até mesmo você está em negociação com um cliente, e você precisa de ir para uma reunião no Google Meet. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Algumas coisas básicas para você que trabalha com SEO. Nunca passe orçamento no WhatsApp. Nunca passe. O cliente entrou em contato com você e ele já fala, Flávio, quanto custa aí seu serviço de SEO? Nunca passe um orçamento. Primeiro, por quê? Tá? Você passar um orçamento, principalmente para serviços de SEO, vai mostrar que você é um amador. Por quê? Não tem como você passar um orçamento, tá? Você pode passar um valor mínimo. Você fala assim, olha, aqui no mínimo é R$1.000 por mês, no mínimo. Só que, para eu te passar o orçamento correto, eu preciso conversar com você e levantar todas as hipóteses. Por que isso, gente? Vamos lá, vamos entender aqui. Não adianta você querer fazer reunião com todo mundo, sendo que você não qualificou o lead. Então, a primeira coisa, qualifique o lead. E como que você qualifica o lead? Primeira coisa, saber se o lead pode te pagar o valor que você cobra. Se o lead não pode te pagar, não adianta você querer vender. Segunda coisa, segunda informação que você precisa, se o lead estiver tirando dinheiro do bolso dele, há grandes chances de você demandar um grande esforço com ele e ele cancelar no meio do projeto. Você pode vir falar comigo, Flávio, mas isso está em contrato, mas, cara, te garanto para você que você não vai querer comprar uma briga jurídica por um serviço que custa R$1.000, R$1.500 por mês. Garanto para você, porque na hora que vocês receber lá o boleto do advogado para ele te defender, porque o cara quebrou um contrato ali, você vai ver que no final das contas ali você pagou para trabalhar. Então, presta atenção, tira da sua cabeça maluca que essa questão de estar em contrato, você vai acionar o jurídico, cara, isso é papo furado. Isso aí é para empresas que têm contratos mensais de 40 mil, 50 mil, 20 mil, ou empresas grandes. Para você que é um negócio pequeno, ou está começando, ou você cobra ali um valor mensal
de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, onde o cliente vai cancelar com você, você tem que colocar na ponta da caneta. Isso se chama calçar a sandália da humildade e pensar na realidade. Por quê? O advogado ele não vai te cobrar R$ 500, não. O cliente está te devendo 6 mil. Veja bem, o cliente está te devendo 6 mil de uma situação lá de quebra de contrato, beleza? Aí você acionou o jurídico. O advogado te cobrou 5 mil para resolver o problema. Aí você vai entrar no embate jurídico por conta de R$ 1.000, aquele estresse todo. Então, assim, desculpa, eu sei que nem todo mundo fala isso abertamente no canal, mas é o meu trabalho falar isso, beleza? Então, é o seguinte, é preferível você, antes de fechar um contrato, você saber, primeiro, ele pode te pagar, tá? Ele pode te pagar. Vamos supor, Flávio, eu cobro R$ 3.000 de FII mensal por mês. Beleza. Então você fala com ele, olha, nossos contratos mínimos de SEO é a partir de R$ 3.000. Só que para você saber como funciona o nosso processo, etc., eu preciso te marcar uma reunião. E a segunda pergunta que você precisa fazer é, olha, eu gostaria de entender se o seu projeto, ele já gera caixa, algum tipo de retorno, ou se você vai tirar do próprio recurso para implementar um SEO. Cara, você sabe para que serve essa pergunta? Para dizer o seguinte, imagine só um cara que chega para você e quer fazer SEO para a loja dele, tá? Vamos imaginar, a loja dele fatura 1 milhão por mês. Então, ele tem de onde tirar dinheiro para te pagar. Ele tem dinheiro para te pagar. Agora, imagine o seguinte, que o cliente chegue para você e fala assim, olha, estou abrindo uma loja nova, ela ainda não foi inaugurada, e eu quero começar o SEO. Aí, nós temos duas alternativas. Ou esse cara tem uma grana de investimento, ou ele já está com custo aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Os seus R$ 3.000, ele vai ter que tirar de próprio recurso. E ele espera, na cabeça dele, ter um retorno mais rápido. Então, ele vai te colocar pressão para trabalhar. Então, você, primeiramente, antes de escolher o cliente, você tem que fazer essas perguntas. Te falo, aceitar o cliente errado vai te dar uma dor de cabeça. Não importa se você está precisando de dinheiro, vai te dar dor de cabeça, vai por mim. Ele vai te pôr pressão psicológica, ele vai te falar, pô, tô pagando R$ 3.000 aqui, até agora não vi nada, que não sei o quê, etc, etc, etc. Então é preferível deixar o cliente ir, tá bom? Então vamos lá, sabendo disso, ok? Primeira pergunta que você vai fazer para o seu cliente, tá? Primeira pergunta. O que é mais relevante para você? Um site com muitos acessos e que não gera nenhuma conversão? Ou um site com poucos acessos, mas que vende todos os dias? Por que eu estou te falando isso? Porque no mundo do SEO, nós temos uma coisa que se chama métrica da vaidade. Tem clientes que acreditam que SEO é fazer o site receber 100 mil acessos, 200 mil acessos, 300 mil acessos no mês. Só que isso não é fazer SEO, isso é fazer tráfego, ok? É totalmente diferente, desproporcional. Às vezes, você vai ter um site que tem 100 mil acessos mês, mas que não gera nenhum pedido de orçamento. Então, ou seja, é um site que não serve para bosta nenhuma. Agora, por outro lado, você tem um site que recebe 10 mil acessos no mês, mas gera 10, 20, 30 pedidos de orçamento no mês. Então, essa pergunta vai te dizer qual é o tipo de cliente que você está trabalhando. Se é um cliente que vai ficar atrás de você porque as visitas do site não estão subindo, e ele vai falar assim, ele vai acreditar que quanto mais visita, mais orçamento. Então ele vai ver, pô, meu site está recebendo aqui 3 mil visitas no mês e não tem nenhum orçamento. Mas se o site estiver recebendo 100 mil visitas no mês, o site vai receber orçamento. E não é verdade. Por quê? Eu posso fazer chegar visita no seu site até colocando palavra-chave errada. É muito comum isso. Então você quer visita? Eu vou te dar visita. Quando que as visitas são importantes? Quando o seu cliente trabalha com mídia programática ou AdSense. Aí as visitas são importantes. Orçamento não é tão importante. Beleza? Então, coloque isso. E outra coisa, você precisa dizer para o seu cliente, ele precisa saber disso, que projetos de SEO duram, para começar a dar resultado, no mínimo 3 meses a 6 meses.
Ah, Flávio, eu consigo dar resultado com um mês. Parabéns para você, meu amigo e minha amiga, que gera resultado com um mês. Parabéns para você. Nós que estamos aqui do outro lado, que trabalhamos de forma ética e profissional, nós seguimos diretrizes, beleza? Então, ó, troféu joinha para ti, tá? Então, você prometer para o seu cliente que você vai dar resultado para ele 15 dias com SEO, 20 dias com SEO, cara, não faça isso, tá? E deixar de falar para o seu cliente quanto tempo ele vai começar a ter resultado, vai te colocar uma bomba relógio no seu bolso. Por quê? Ele vai ficar com pressão psicológica em cima de você. Beleza? Então não faça isso. Segunda pergunta que você vai fazer para o seu cliente, tá? Você conhece SEO? Já contratou alguém para fazer SEO? Ou você mesmo já fez SEO? Você lidar com clientes que desconhecem completamente SEO é um risco também, tá? É preferível, então, você alinhar as expectativas com o cliente nessa fase da conversa. Por quê? O seu cliente não pode acreditar que SEO é tráfego pago, que começou a fazer, começou a gerar resultado. Não pode. Você precisa explicar para ele o que é SEO se ele não souber. Explicar do prazo, explicar dos algoritmos do Google. Espero que você tenha assistido as minhas aulas. Explicar que o Google atualiza regularmente seus algoritmos, ok? Enfim, você precisa verificar isso tudo, tá? Para quê? Para não gerar falsas expectativas, falsas esperanças. Você é um profissional, beleza? Você é um profissional. E se o cliente já tiver contratado alguém, você pode perguntar para ele, tudo bem, qual foi o investimento que você fez com essa empresa? E ele pode falar, olha, eu pagava um menino aqui para fazer SEO para mim, R$ 1.000 por mês. E nesse momento, novamente, você precisa dizer para ele, olha, entendo que você pagava um menino para fazer SEO para você R$ 1.000 por mês, mas aqui nós não trabalhamos com esse orçamento. Esse orçamento nem de perto a gente consegue trabalhar. O nosso orçamento mínimo é R$ 3.000. Está tudo bem para você, para a gente continuar aqui? Se o cliente falar, olha, nossa, a gente pensando que 3.000 vai apertar nesse momento do meu negócio. Então, novamente, aconteceu 2 erros aqui. 1, você não fez as perguntas antes de ir para o Google Meet. Você esperou ir para o Google Meet para fazer as perguntas. 2, o seu cliente, ele não foi sincero com você. Então, se você sentir que ele não pode te pagar, é preferível você interromper a reunião e falar, olha, acredito que pelo fato de você entender que R$ 3.000 não é um valor muito alto para você nesse momento, o que você pode pensar? 2, você tem algum serviço seu que você consiga vender para ele que é mais barato? Aí você pode oferecer para ele. Se você não tem, você agradece ele, enfim, e fala, olha, realmente eu não posso te ajudar, porque o meu serviço mais barato aqui é R$ 3.000 por mês e menos do que isso eu pago para trabalhar, beleza? Seguindo aqui, objetivos, tá? Qual que é o objetivo do seu cliente? É vendas ou ele quer vender o quê? Ele é produto ou serviço? E nessa parte eu quero te passar alguns pulos do gato, tá? Mas antes de mais nada, se você ainda não está seguindo aqui o canal da Escola Ninja WP, aproveita aí e segue para você não perder nenhuma aula desse curso maravilhoso, tá? Primeira coisa, é muito comum o cliente virar para você e falar o seguinte, eu quero vender caneta, eu quero vender essa caneta aqui, Flávio. Beleza. Tá, quanto custa essa caneta? Quanto custa essa caneta? Ah, eu vendo essa caneta no mercado por R$ 1. Quanto essa caneta te custa? Flávio, essa caneta me custa 70 centavos, eu vendo por R$ 1. Tá, então você está dizendo que sua margem de lucro é 30 centavos? Não, Flávio, é mais ou menos uns 15 centavos, porque aí eu tenho, né, enfim, mão de obra, ou seja, 15 centavos. O quão difícil é vender essas canetas aqui com SEO? Ou seja, para você fazer o seu cliente pagar as contas, você vai ter que gerar um volume colossal para ele pagar as contas, para ele te pagar. Então, olha para você ver que doideira. O seu serviço custa R$ 3.000, correto? Se você dividir isso aqui por 1, que é R$ 1 a caneta, você vai ter 3.000. Só que não é 3.000, é 3.000
né? 3 mil. Se você vender 3 mil disso aqui, você vai ter que multiplicar isso por 0,15, que você tem agora R$ 450. Você fez as contas? Estou tirando um exemplo para você entender. R$ 450. Ou seja, para ele te pagar os 3 mil, você teria que fazer essa conta aqui praticamente por 8, né? Vezes 8. 3.600. Ou seja, 3 mil vezes 8. Você teria que vender, meu amigo, vou dividir aqui, ó, 24 mil vezes 0,15. Você teria que vender 24 mil canetas só para ele te pagar. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, o seu cliente chegou para você dizendo o seguinte: eu quero vender caneta. Só que aí você, como um profissional amador de SEO, falou, tudo bem, começou as pesquisas de palavra-chave e viu que aquela palavra-chave tem um volume de busca de 800 mil volume de busca e já fez aquele cálculo maroto na sua cabeça e falou, cara, nós vamos ser o rei da caneta. Só que, meu amigo, se você não vender 24 mil canetas, o seu cliente, ele não vai conseguir te pagar e nem ter lucro, porque R$ 3.600 é o valor que ele recebia de lucro vendendo as canetas. Beleza? Show de bola. Então, qual é o seu trabalho como um profissional de SEO? Fulano, seguinte, mas espera aí, essa caneta, o que mais você tem para vender? Ah, Flávio, eu tenho para vender, vou pegar aqui, cara, isso aqui, ó. Isso aqui, é um porta-celular. Beleza, mas quanto isso custa? Ah, Flávio, eu vendo isso aqui no mercado por R$ 50. E isso me custa R$ 10. Opa, então, peraí, nós temos uma margem de lucro considerável. Então, ou seja, o seu trabalho é entender com o cliente o que ele quer vender, mas o seu trabalho também é entender quais são os produtos que geram a maior lucratividade, seja produto ou seja serviço. Não adianta você querer fazer SEO para um produto ou um serviço difícil de ranquear, difícil de vender e a margem de lucro é extremamente sufocante. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ter que vender um volume colossal de unidades ou de serviços. Serviço é pior, porque se for um serviço que aquela empresa não consegue dar vazão no mercado, ela não consegue atender, ele não vai ter dinheiro para te pagar. Então você, como um profissional de SEO, precisa entender o seguinte, olha, eu consigo fazer um trabalho de SEO para vender esse produto. E com o lucro que o meu cliente gera com esse produto, ele me paga e ainda sobra lucro para ele. Ok? Então vamos imaginar que você esteja fazendo um SEO para um pediatra. Beleza, o pediatra te contratou na clínica particular dele. Quanto é a consulta do pediatra? R$ 500. Beleza, cada consulta é R$ 500. Ou seja, se você chegar arrumar 10 leads para ele, são 5 mil. Só que o pediatra, ele consegue atender no mês, vou colocar aqui, ó, por dia, tá? Se a gente tem 8 horas no dia, tá? E geralmente uma consulta de um pediatra demora entre 40 a 1h30, tá? Eu vou dizer que 5 atendimentos no dia. Então, se a gente fizer um cálculo aqui, tá? Por 21 dias, tá? 5 atendimentos no dia que ele consegue fazer, vezes 21, nós estamos falando, 21 dias, porque ele não trabalha final de semana, nós estamos falando de 105 atendimentos, ok? Por alto, tá? Vezes R$ 500, R$ 52 mil. Ou seja, você está entendendo que se você errar as contas aqui e conseguir colocar 50 pacientes no mês, 50 vezes 500, são R$ 25 mil e você cobrou dele quanto? 3 mil por mês. Você entende que ele consegue ter dinheiro para te pagar e manter o serviço de SEO? Você entende isso? Então, ou seja, não adianta você querer... Não adianta você querer... Não adianta você querer
vender um produto para um... Não adianta você querer vender um produto que é difícil de vender, difícil de otimizar, e o cliente não vai ter lucro, e ele não vai conseguir te pagar. Então você precisa fazer essas perguntas, que é, o que você quer vender? Eu consigo fazer esse trabalho? Esse produto é fácil de otimizar? Ele é fácil de vender? Ele gera caixa rápido? E mais do que isso. Aí beleza, você chegou ao produto. Você chegou ao produto. Ok? Flávio, cheguei ao produto ou ao serviço. Você entendeu isso e o cliente falou. Legal. O seu público-alvo, existe uma demanda reprimida por esse produto? Ou seja, o seu público, ele reconhece que precisa desse produto? Precisa? Ele reconhece isso? Quais são as dores quais são as dores? Tá, gente? Tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui para vocês. Tá tudo aqui. Quais são as dores que esse público reconhece sobre esse produto? Ok? Tem que estar claro. Beleza? E aqui você vai perguntar quais são os concorrentes dele. Você vai fazer uma análise técnica rápida. Seu site já possui Search Console, Analytics, muitas URLs indexadas, homepage, se já utiliza metadado estruturado, tá? E aqui vem a parte da análise estratégica, que é, vamos supor que a pediatra quer uma consulta. Tudo bem, pediatra é muito amplo, mas espera aí, você tem uma subespecialidade da pediatria? Ou seja, o seu cliente ele tem uma subespecialidade, ou se ele está vendendo produto, né? Qual é o problema que o seu produto resolve? Por que o seu cliente compra esse produto? Ele compra esse produto para resolver qual problema? O seu cliente tem consciência que o seu público-alvo consome esse produto para resolver esse problema? Você precisa de ir para a reunião já. O que eu quero que você vá para a primeira reunião? Você não pode se comportar como um menino que mexe com o site. Porque se você se comportar como um menino que mexe com o site, você vai sair da reunião com a venda negada, ele não vai fechar a venda com você, tá? E mesmo que ele saia dali e depois você pergunte para ele se ele vai fechar, ele não vai fechar com você. A reunião, a primeira reunião é a reunião mais importante. O seu cliente precisa entender que você pode ajudá-lo. Então, se quer uma dica de ouro agora, dica de ouro, vou pegar aqui, ó. Dica de ouro, dica de ouro, dica de ouro. Só que antes de eu dar a dica de ouro, quero te dar 2 recados rápidos, tá? 2 recados rápidos, dica de ouro. Que é, se você precisa gerar tráfego rápido para o seu site, você tem que usar o Glossário Ninja, ok? É só isso, grave aí na sua cabeça, Glossário Ninja, a máquina de tráfego orgânico da Escola Ninja WP. Beleza. Agora, dica de ouro. Estude o negócio do seu cliente antes de ir para a reunião. Cara, se você fizer isso aqui, vou te dizer, se você fizer isso aqui, você vai fechar qualquer projeto, qualquer um. É frustrante você fazer uma reunião com uma pessoa que não entende bosta nenhuma do que você faz. É frustrante. É broxante. Então, se você vai conversar com uma pediatra, vai para o Google, vai para o ChatGPT, vai para o Gemini, vai para o Grok, vai para onde você quiser. E chegue para o ChatGPT e fala assim, ChatGPT, estou indo para uma reunião de SEO para um cliente que é uma pediatra. Eu quero que você me faça um overview geral do que eu preciso saber sobre o negócio do meu cliente para eu não me sentir um imbecil. Porque o seu cliente vai conversar com você. Eu preciso saber quais são os produtos, quais são os serviços que ele vende, quais são as perguntas inteligentes que eu tenho que fazer para esse cliente para eu me parecer uma pessoa mais inteligente. Para o cliente entender que eu entendo do negócio dele. Cara, hoje com ChatGPT, Gemini, Grok, Anthropic, enfim, você vai parecer o guru de qualquer área. Antigamente, quando eu tinha ChatGPT, a gente tinha que ir para o Google, ficar vendo, lendo, o que faz um pediatra?
Quais são os serviços que um pediatra vende? O que significa isso? O que significa aquilo? E por aí vai. Ok? Então, Flávio, mas eu posso pegar o site do meu cliente e estudar por ele? Sim, você pode pegar o site do seu cliente, jogar no ChatGPT e fazer a mesma coisa. Ó, ChatGPT, tá aí o site do meu cliente, eu quero que você estude ele e que você me fale para eu aprender, para eu não me sentir um idiota. Porque, cara, o que chega de gente em reunião parecendo um pato fora d'água, que não entende bosta nenhuma do que o cliente está falando, é absurdo. E isso ganha jogo. Isso aqui é tipo o Messi. Quando o Messi entra para resolver, é o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando junto. É para decidir a parada. Cara, você não gosta de futebol, vai ter que estudar futebol. Você vai ter que saber minimamente o que o seu cliente fala. Ah, Flávio, eu vou atender um cara que ele é dono, sei lá, do São Paulo Futebol Clube. Cara, você tem que entender minimamente qual foi o último campeonato que o São Paulo ganhou, quem é o elenco do São Paulo atual e coisa do tipo. Você não sentiu peixe fora d'água, cara. Pelo amor de Deus. É o básico. Beleza? Se tu fizer isso aqui, velho, seu cliente falar, cara, eu tenho que contratar esse camarada, ele sabe tudo do meu negócio, ele me deu vários insights aqui que eu nem fiz. Inclusive, você pode pedir o ChatGPT para te falar, cara, me liste perguntas inteligentes e me liste colocações de insight para eu dar para esse cliente, para ajudar ele a alcançar o objetivo dele. Tenho certeza, cara, você vai falar isso que o cliente vai te amar. O cliente vai te amar, tá bom? Então, leve isso para a reunião que tu vai ganhar o cliente. E sabe o que tu vai fazer quando você ganhar o cliente? Você vai contratar o Ninja Rank. Porque eu tô aqui te ajudando. Você vai aqui, ó, clica no link na descrição e você vai ajudar seu cliente. Porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a você ajudar seu cliente. É isso que eu vou fazer. Pode ter certeza que essa aula aqui, não sei qual curso de SEO você já contratou aí, mas provavelmente você já deve ter pago aí, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais para acessar uma aula como essa. Ok? E nem tão completa como essa. Então, meu amigo, você tem que ser grato. Grato. Tem uma coisa chamada lei da reciprocidade. Você tem que ser recíproco. Eu sou recíproco. Eu sou grato. Eu sou recíproco. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E nas próximas aulas agora, essa aqui é a aula da reunião inicial. Então eu vou partir do pressuposto, tá? Que você, dois momentos diferentes, tá? Eu vou partir do pressuposto que o seu cliente está no momento de objeção e que o seu cliente fechou o negócio com você. Então nós vamos ter as duas próximas aulas, vai ser, Flávio, o cliente está com várias objeções aqui, o cliente, eu preciso de entregar para o cliente algo para ele ver valor no SEO e depois nós vamos ter uma outra aula que é cliente fechou com você. Aí daqui para frente, meu amigo, ó, é mão na massa, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.